E Davi muito se angustiou, porque o povo falou em apedrejá-lo. Mas ele se esforçou e consultou ao Senhor, e o Senhor lhe deu vitória. Bom dia, paz seja convosco. Tudo pode ser mudado através da oração e tudo é possível ao que crê. Quero orar por você nesta linda manhã de sábado. Quero orar pela tua casa, pela tua família. Se desejar, deixe no comentário o seu pedido de oração. Deixe aí também a cidade de onde você está falando. E esteja acompanhando todos os dias e, se possível, compartilhe com outras pessoas esta oração. Antes de orar, eu quero falar sobre esse texto de Davi. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Os amalequitas eram inimigos ferrenhos de Israel. Eles roubavam as pessoas que estavam viajando. Por isso Deus disse lá em Êxodo que haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Foi aquele momento que Deus mandou Moisés levantar as mãos e Josué ganhava. Quando Moisés baixava as mãos, Israel perdia, e vieram Arão e Ur e seguraram as mãos de Moisés. Esses amalequitas são inimigos ferrenhos. Podemos dizer hoje com segurança que, indiretamente pelo menos, alguns deles são hoje os atuais palestinos, ou alguns palestinos são também descendentes desses amalequitas. Diz assim o texto de 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido Ziclag, a cidade onde Davi morava. Ele estava vindo de uma guerra. E tinham posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Também, porém, ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levadas cativos. Meu Deus! Então Davi e o povo que estava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Quem sabe você nessa manhã esteja numa situação parecida. Eles choraram até que não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas, Aionã, a Jizreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o carmelita, aquele que havia morrido, e Davi casou com a sua esposa. O 6 diz: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E olha o que ele vai fazer. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode, era a roupa sagrada de sacerdote. Trouxe a Davi. Então consultou ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, e ele com seus 600, ele e os 600 que com eles se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para trás pararam, né? E Davi seguiu com os 400, pois 200 homens ficaram para trás no ribeiro de Besor. Queridos, o texto é um pouquinho longo, mas Davi encontrou um soldado ferido, tratou desse soldado, ele disse onde estava a tropa inimiga, eles foram lá e resgataram tudo. E quando eles voltaram, os 400 que foram ficaram revoltados com os 200 que ficaram no ribeiro de Besor e disseram: eles não têm direito a nada, porque eles não foram. Versículo 21. Chegando Davi aos 200 que, de cansados que estavam,
não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se ao povo, o saudou em paz. Então todos os homens maus, filhos de Belial, que estavam com Davi, disseram: eles não têm direito a nada. Davi disse no 23: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa em nossas mãos. E assim Davi fez a divisão da presa e disse: eu dei uma função para eles. Eles ficaram guardando a bagagem. Aleluia. Que líder! Que líder esse Davi. Ele se destaca duas vezes. Quando todos choravam e estavam amargurados, inclusive ele, o povo pensou em apedrejá-lo, mas ele se fortaleceu e consultou o Senhor. Muitas vezes a aflição, a luta, não permite que nós oremos e consultemos ao Senhor. Davi consultou no meio da aflição e Deus disse: vai e persegue, vai e alcançarás a tropa, vai que eu sou contigo. Vemos aqui no segundo episódio que muitos podem estar cansados. Você pode ser como esse grupo que não tem mais nem força para chorar. Você pode ser como esses cansados que ficaram no ribeiro de Besor. Ribeiro refrescante, como essa baía de Guanabara que aí está atrás. Eles jogaram a toalha e disseram: Davi, não aguento mais. E ficaram. E Davi não os reprovou. Davi permitiu que eles fizessem parte da vitória também. Eu quero declarar sobre a tua vida que se você já não tem forças para chorar, se você é um Davi que, mesmo no meio da guerra, continua clamando, em tempo de guerra nunca para de lutar, levanta a guarda e profetiza sem parar, ou se você é um dos cansados que ficou no ribeiro de Besor, Deus é contigo, entende tua fraqueza, entende teu cansaço e te dá a vitória também nessa manhã. Bondoso Deus, santo e eterno Pai, Deus de Davi, Deus que entende as nossas fraquezas, Deus que entendeu os 200 que ficaram no ribeiro de Besor e não lhes tratou com desdém, não lhes tratou com indiferença, mas deu a eles também o direito, deu a eles também a herança, deu a eles também a vitória, mesmo eles não tendo ido para a batalha porque estavam cansados. O Senhor é aquele que entende a nossa fraqueza. Senhor, nessa manhã talvez tenha pessoas amarguradas como esses homens em Ziclag. Talvez pessoas que não tenham nem mais forças para chorar. Dá-lhes nesta manhã a sabedoria de Davi, a força de Davi. Ele com autoridade pegou o éfode, mesmo sem ser sacerdote, mas ele era, aleluia, pai de Jesus segundo a carne, Jesus que é sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, tomou o éfode de sacerdote e consultou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Deus, que os teus filhos nessa manhã, que lutam sem parar, no meio da tragédia, no meio da miséria, no meio da angústia, no meio da luta, eles profetizam sem parar. Dá vitória aos teus filhos. Dá vitória a Davi nessa manhã, Senhor. Dá vitória aos 400. Dá vitória também aos 200 que ficaram no ribeiro de Besor porque não aguentaram caminhar mais. Dá vitória, Senhor, ao povo que clama. Dá vitória ao povo que ora. Que o milagre do Senhor venha nessa manhã. Receba o milagre do Senhor nessa manhã. Receba a vitória do Senhor nesta manhã. Receba a ministração do círculo de oração nesta manhã. Receba porque o preço foi pago ali na cruz. Receba porque quem te dá a vitória é o Cristo, filho de Davi, aquele que nunca perdeu uma batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã, manhã de vitória, manhã que nós vamos
receber de volta, aleluia, o que é nosso. Restituição. Que haja restituição na casa dos teus filhos, restituição na empresa dos teus filhos, restituição na família. É o que eu te peço em nome de Jesus. E já te agradeço pela vitória. Amém. Amém e amém. Se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Se você disse amém e tiver uma lista de transmissão, compartilhe essa oração na lista de transmissão. Faça que outras pessoas sejam também abençoadas por esse conteúdo. Deus te abençoe, te dê as vitórias de Davi em Ziclag, te dê as vitórias do Ribeiro de Bezor, Ribeiro refrescante. Que o Senhor te abençoe e te conceda um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.